Olá, estamos de volta, dessa vez para cobrir o tópico 7 do curso EA 072, Inteligência Artificial em Aplicações Industriais, que faz parte do programa de graduação em Engenharia de Computação aqui da Unicamp. Trata-se de uma recapitulação de vários conceitos já vistos aqui no curso, é um tópico mais breve e vocês vão entender a utilidade dele, né, ao fazer com que a gente pare para pensar na busca de representações mais competentes, seja na hora de armazenar conhecimento, seja na hora de manipular conhecimento, né? Então, é um tópico bastante relevante em inteligência artificial, mas que permeia todos os temas que a gente já viu e vai ver ainda nesse curso, ok? Então, um sumário aqui, vamos inicialmente definir conhecimento e falar de formas de representação, falar também de grau de conhecimento e dificuldade do problema, representações utilizadas em inteligência artificial, claro que muitas delas já vistas aqui no curso, né? Modelagem empregando teoria de redes, que é um tópico específico que ainda vai ser apresentado ao longo do curso, e voltamos a falar aqui de abordagens bottom-up e top-down, só para consolidar esses conceitos. Bom, o conhecimento pode ser definido como a informação armazenada ou os modelos usados por uma pessoa ou máquina para interpretar, identificar, predizer e responder apropriadamente ao mundo externo. Então, eu preciso, em inteligência artificial, né, representar esse conhecimento numa máquina, de tal modo a ocupar a menor quantidade possível de memória, tornar o acesso a esse conhecimento o mais rápido possível e também permitir a manipulação e a busca de informações específicas na base de conhecimento, de forma eficiente. Tá? Então, como fazer isso, a gente já viu e agora a gente está unificando essas estratégias aqui nesse tópico 7 do curso, ok? Bom, para que o conhecimento possa ser armazenado, recuperado, atualizado, complementado, vinculado a outros conhecimentos e empregado em processos de inferência, todas as atividades que nós já às quais nós já tivemos que recorrer nesse curso, tá? É necessário empregar representações adequadas a esses propósitos e também ao tipo de processamento adotado pelo agente inteligente, ok? Cabe evidenciar que cada agente, incluindo os seres humanos, nós também somos agentes inteligentes sobre essa perspectiva de Internet of Everything, né? Diante da mesma realidade, cada agente percebe eventos diferentes. E mesmo que perceba o mesmo evento, interpreta e classifica a experiência de modo distinto. Isso até pode ser um pouco mais uniformizado quando a gente fala de máquinas individuais, mas sem dúvida seres humanos divergem muito nas percepções e também no que fazer perante uma situação, tá? Mesmo que os seus valores, a sua cultura sejam os mesmos, ok? Um sistema de inteligência artificial necessita, portanto, representar as informações coletadas do mundo exterior em uma forma conveniente para o computador digital e de tal modo a viabilizar o desenvolvimento de estratégias de tomada de decisão e de solução de problemas. Então, por enquanto, está muito genérico, né? O que é uma forma conveniente? O que significa viabilizar estratégias de tomar decisão, de ação, tá? Perante os valores que o sistema tem, os objetivos a serem alcançados e o cenário que se apresenta, por exemplo, o ambiente de navegação para um robô que realiza navegação autônoma, ok?
Bom, um exemplo clássico de como a definição de uma representação adequada leva a novas perspectivas de solução de problemas está na adoção dos algarismos arábicos em lugar dos algarismos romanos, o que facilita em muito, o que facilitou, né, o desenvolvimento de representações complexas na álgebra. Né? Por exemplo, os algarismos romanos nem sequer têm uma representação para o número zero. Em em certo sentido, a gente também pode dizer que as representações não são únicas, né? Por exemplo, o número 99, tudo bem, ele é representado como 100 menos 10 mais 10 menos 1, né? Mas poderia ser representado por 100 menos 1, certo? Então tem vários complicadores aí na hora de trabalhar com os símbolos associados aos algarismos romanos e que foram eliminados e tornam a representação mais prática para manipulação algébrica. Né? Isso estou falando dos algarismos arábicos, ou hindu-arábicos, ok? Bom, então vamos ver aqui um exemplo prático de um problema, né? E mostrar que quando eu aplico um conhecimento particular, né, específico, uma informação dedicada que explora a estrutura do problema, né, tudo pode ficar mais fácil. E se eu não usar essa informação específica e particular do problema, as coisas podem ficar bem complicadas. Né? Então, o problema aqui é o seguinte: dado esse cenário aí com 17 palitos, né, solicita-se que se retire 5 palitos da configuração, de forma a produzir 3 quadrados. Né? Então, a dimensão desse problema corresponde a todas as combinações de 17 elementos 5 a 5. Quais são os 5 palitos que eu devo retirar? Né? Então, se eu for analisar este cenário sem levar em conta nenhuma outra estrutura do problema, né, eu tenho 6.188 candidatos, soluções candidatas. É um problema bastante desafiador e surpreendentemente desafiador, dado o seu tamanho aqui, tá? Apenas 17 palitos e eu vou retirar apenas 5. Mas se eu aplicar o conhecimento adicional de que, dado que tenho inicialmente 17 palitos ao todo, e se eu retirar 5 eu fico com 12, né? Então eu posso perceber que com 12 palitos é possível formar 3 quadrados se e somente se eles não tiverem lados em comum, tá? E, portanto, eu só vou ter duas soluções possíveis, que seria retirar esse palito aqui, esses dois daqui e esses dois daqui, ficando com esse quadrado, esse e esse, ou o simétrico dele, que equivale a retirar esse palito, esses dois e esses dois, ficando com esse quadrado, esse e esse, ok? Então, de 6.188 soluções candidatas no espaço de busca, eu posso cair nesse exemplo aqui, ilustrativo, né, a duas soluções candidatas apenas. E isso é o que também nós buscamos, né? Representar as particularidades, as simetrias e toda a estrutura e as restrições, né, que estão por trás de soluções candidatas válidas para um problema. Tá? Nós vamos ver agora mais um problema aqui, no caso um criptograma ou um enigma, né, que em inglês a gente também chama de cryptogram, mas chama também de puzzle. Tá? Então, ele é bem conhecido. Eu preciso mostrar aqui que a única solução possível para esse criptograma, send more money, onde as letras correspondem a números de 0 a 9, sem repetição, né? Supondo que cada letra representa um algarismo distinto e eu tenho que mostrar que a solução é única e é dado pelo que vocês estão vendo aqui, tá? Cabe alertar que eu já poderia, de partida, né, inserir
um conhecimento inicial de que o m só pode ser 0 ou 1. E no caso aqui, só pode ser 1, porque senão nem precisaria da presença dele. Tá? Você pode tentar resolver supondo que o 0 é válido, mas não faria muito sentido. Nem o S, nem o M, certo? O S e M são valores inteiros entre 0 e 9, mas maiores do que 0, portanto, entre 1 e 9, ok? Mas, enfim, vamos lá. Se eu não parto de nenhuma informação algébrica da soma, né, eu vou ter 1.814.400 soluções candidatas. Ah, professor, com a lei de Moore e com a velocidade, eu posso fazer uma busca exaustiva e resolver esse problema. Pois bem, eu posso criar também, então, puzzles aí, né, ou criptogramas bem mais desafiadores. Vai chegar uma hora que a busca exaustiva não se aplica. E aí? Tá? Então, é sempre importante, apesar de haver alguns cenários em que a busca exaustiva ainda é factível, né, é sempre importante tentar explorar a estrutura do problema. Nesse caso aqui, seriam as propriedades algébricas da soma. Né? Então, é possível reduzir enormemente o espaço de busca, e aí sim eu vou fazer uma busca exaustiva nesse espaço que trabalha com soluções candidatas, que respeitam propriedades algébricas da soma. Tá? E para isso eu vou recorrer a uma árvore de busca que cabe num único slide. Tá? Então veja, de 1.814.400 soluções candidatas, eu vou cair para um número bem reduzido que caiba num único slide. Tá? Representando nós de uma árvore, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, eu sei, né, quais são as propriedades algébricas da soma. Eu sei que, por exemplo, começando aqui, né, como naturalmente a gente faz ao fazer soma, né, eu sei que D mais E vai dar Y ou vai dar 10 mais Y, certo? Mesma coisa para N mais R, para E mais O e para S mais M, ok? Então é isso que eu vou representar aqui nessa árvore de busca. D mais E ou é igual a Y ou é igual a 10 mais Y. Tá? Se ele for igual a Y, então o N mais R, que é o próximo par ali, ou é igual a E ou é igual a 10 mais E. Mas se D mais E for igual a 10 mais Y, então a segunda soma é N mais R mais 1 igual a E, ou N mais R mais 1 igual a E mais 10. E assim por diante para as outras duas, ok? Eu só sei que ao final eu chego com várias soluções que admitem M igual a 1 e outras soluções onde essa informação eu não posso concluir que M é igual a 1, tá? E isso, já que eu discuti agora há pouco, né, acaba criando cenários inválidos. Né? Por exemplo, aqui, o M tem que ser igual a zero e implicaria em S igual a O, mas essa situação não é admissível porque os algarismos de letras diferentes têm que ser distintos. Tá? Então, com isso, após construir todas as informações algébricas que poderiam porventura estar presentes, né, eu já posso eliminar vários sub-ramos aqui da árvore, né, ficando apenas com as soluções que levam m igual a 1. Tá? Agora, dado que m igual a 1, né, eu vou passar a estudar algebricamente essas equações aqui para verificar a consistência e a factibilidade delas. Tá? Então, está aqui, eu apliquei m igual a 1, então m igual a 1 já está consolidado aqui. Eu aplico m igual a 1 aqui e simplifico um pouco aquelas equações, chegando a esse cenário aqui. Tá? Então, fica evidente que ou S é igual a 8, ou S, como aqui, né, que admite S igual a 8, ou S igual a 9, aqui, e aqui a única situação possível é S igual a 9, dado que os algarismos não podem ser negativos. Né? Pode ser zero, mas não pode ser negativo. Né?
Quem não pode ser zero vamos voltar aqui, é S e M, tá? Então S é maior que zero e M é maior que zero. M nós já sabemos que é 1, é a única possibilidade, né? E agora o S é maior que zero, mas não sabemos qual é o valor dele, tá? Enfim, já chegamos aqui. Sabemos que ele é ou 8 ou 9. E vamos, nos casos em que ele pode ser as duas coisas, tanto 8 como 9, né? Respeitando o equacionamento, a gente enumera todas as situações possíveis, né? E a gente já vê alguns problemas aqui, forçando O a ser 1, e esse número, esse algarismo já não pode mais ser usado porque M já é 1, tá? Enfim, mas vamos prosseguir aqui. Eu abri, né, todas essas possibilidades que estavam aos pares aqui no mesmo ramo, eu dividi em 2 sub-ramos e crio todos esses cenários candidatos, né? Eu só vou terminar esse meu raciocínio, essa minha busca aqui, quando eu encontrar o valor de todas as, acho que são 8 letras que compõem aquele criptograma, ok? Muito bem, então eu vou olhar agora para a consistência das equações de novo, né? Já sei que essa equação aqui, por exemplo, é inconsistente porque ela leva, né, E mais 0 igual a N, ou seja, E igual a N, e isso não pode, algarismos com letras diferentes não podem ser coincidentes, né? O mesmo vale para E menos 10, implicando que o E seria um número de 10 para cima, né? Isso é inadmissível. Então, essas equações que estão riscadas aqui são inconsistentes de acordo com as restrições que eu adotei para o problema. Tá? Então, restam essas outras equações e eu vou eliminar essas adicionais aqui, porque elas levam a ou S igual a zero, ou digo, O igual a 1, né? Deixa eu ver o que mais que eu eliminei aqui. Então, essa primeira equação aqui eu elimino porque o E só pode ser 9, e se o E for 9, o N tem que ser 0, tá? E aí não é admissível. Não, ainda é admissível. Eu estou eliminando porque é uma situação que leva o O a ser 1. Então, como o O não pode ser 1 porque o M já é 1, eu estou eliminando essa solução, tá? E essa outra solução aqui, E menos 9 igual a N, eu a elimino porque isso, o E só pode ser 9 aqui, e isso forçaria o N a ser 0. Mas veja, essa situação só ocorre quando o O é 0, e portanto também não vale essa linha aqui, tá? Que mais que eu eliminei aqui? Essa outra equação, E menos 9 igual a N. De novo, ela só valeria se o E fosse 9. Mas o E não pode ser 9 porque essa situação só ocorre quando o S é 9. E, portanto, não pode ter duas letras diferentes com o mesmo algarismo, ok? Então, e assim por diante, a gente, analisando a consistência dessas equações, nós vamos eliminando as possibilidades e reduzindo o conjunto de soluções candidatas, ok? Aqui, isolando, caminhando um pouquinho mais e já fixando S igual a 9, porque veja só, as soluções que sobraram aqui, todas têm S igual a 9, tá? E, portanto, eu já posso ter como certo que S é igual a 9. Então, já defini isso aqui, ok? Agora, os valores de E e N, eu coloco todas as possibilidades que atendem essa equação e que não violam nenhuma restrição do problema. E deu tudo isso aqui, tá? Aí eu
abro de novo como eu venho fazendo, né? Todas essas possibilidades viram subramos específicos, ok? E, é, e eles me levam a esses cenários aqui, tá? Resolvendo aquelas equações do slide anterior. Ou R igual a 9, ou 18, ou 8, ou 17. Então, R não pode ser 9, porque o S já é. R não pode ser 18, porque os valores das letras só variam entre 0 e 9. E R não pode ser 17 pelo mesmo motivo. Portanto, as únicas soluções válidas aqui são R igual a 8. Portanto, eu encontrei mais um valor, R igual a 8, e sobraram apenas essas possibilidades aqui para o E e o EN, tá? 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. E eu ainda não resolvi o D e o Y. Vamos seguir adiante aqui, tá? Então, como eu falei, estão resolvidos já M igual a 1, S igual a 9 e R igual a 8. Agora eu tenho essas 6 possibilidades aqui e posso eliminar a última linha. Vamos entender por quê, tá? Então, a última linha está fora porque ela requer que o N seja igual a 8, tá? Mas o R já é 8, então trata-se de uma solução inválida, né? Então eu não posso ter essa possibilidade aqui pelas restrições do problema e, portanto, essa solução candidata está eliminada. Sobraram 5, portanto, e resolvo essas equações, simplifico um pouco mais essas equações. Né? Vamos voltar aqui também. Sobraram essas 5 e elas já me garantem que o O é zero. Então eu já tenho mais uma variável aqui, mais uma letra resolvida. O O igual a zero. Tá? E agora eu vou eliminar das 5 possibilidades ao simplificar essas equações aqui, apenas resolvendo aí as subtrações das partes numéricas já conhecidas, né? Eu posso eliminar essa primeira equação aqui, porque ela forçaria o D a ser 8 ou 9, tá? E no caso 9, né? Porque 8 nem pode ser, porque forçaria o Y a ser 0 e não pode. Mas o D não pode ser 9 porque o S já é, tá? Aqui o D poderia ser 8 ou 9, mas também não pode porque 8 ou 9 já estão ocupados e mesmo que pudesse, o Y acabaria sendo 1 no caso do 8. Então tem várias restrições que seriam violadas aqui. Né? Aqui seria o caso, não pode ser 7, poderia ser 6, mas não pode ser 6, senão o Y seria 0. Já foi. Tá? Poderia ser 7, mas também não pode porque o Y seria 1. Tá? E não pode ser 8 e 9 porque já estão ocupados também. Então essa linha está fora também. Tá? E essa última linha está fora, vamos ver por quê. Porque não pode ser 4, não pode ser 5, porque o Y seria 0 ou 1. Tá? Não pode ser 6 ou 7, porque 6 ou 7 já seria o valor de E e N, que levam a essa equação. E não pode ser 8 nem 9, porque esses valores já estão ocupados. Ok? Então essa linha também está eliminada e finalmente eu chego à solução, que é E igual a 5, N igual a 6, D igual a 7, Y igual a 2, além dessas 4 letras que eu já tinha encontrado. Então, eu me atrapalhei um pouco aqui, de fato, embora esteja tudo bem estruturado, mas requer um raciocínio lógico de várias frentes, porque são várias restrições e várias condições de contorno aqui, né? Mas enfim, deu para chegar até aqui e vocês pelo menos têm a oportunidade de voltar ao vídeo caso não tenham entendido e de apagar os trechos em que eu me confundi e voltei atrás, ok? Então, só completando aqui, quando eu exploro, veja, de todas as soluções possíveis, que são de número
1.814.400, né, eu trabalhei com um número bem menor e pude resolver à mão, usando raciocínio lógico e explorando as restrições do problema. Tá? Então, isso pode ser sistematizado no algoritmo de inteligência artificial, que pode encontrar essa solução. Agora, nada impede que eu use a força bruta, por exemplo, de um algoritmo evolutivo em cenários como esses. Tá? Mas, de qualquer modo, eu estou mostrando aqui também o poder de uma árvore de busca, onde eu posso ir eliminando soluções candidatas de modo a tornar o espaço de busca menor a cada passo, até isolar a solução ótima, que pode ser única ou não. Nesse caso, é única. Tá? Então, a pessoa que enviou esse criptograma, ela está precisando de uma certa quantia financeira que foi deduzida aqui nesse momento, certo? Quando a gente fala, então eu aqui usei uma representação extensiva, né, de um espaço de busca, ou seja, eu enumerei todas as soluções candidatas, todas as interpretações possíveis, respeitando as propriedades algébricas do problema, tá? Então a gente teria que, para outros criptogramas, para outros problemas, assim, para outros enigmas, né, eu teria que explorar essas restrições, essas simetrias do problema, para facilitar a busca e também para ajudar a máquina, né? Mesmo com o poder da lei de Moore, alguns problemas são caracterizados por uma explosão combinatória de possibilidades. Tá? Continuando a falar de representações alternativas utilizadas em inteligência artificial, né, que a gente, enfim, vou começar a listá-las aqui, certo? Então temos atributos, pode ser um vetor de atributos que caracterizam as soluções, né? Obviamente, dependendo do problema, dependendo do nível de conhecimento que eu detenho sobre um problema, eu posso não estar certo se todos os atributos que eu extraí dos objetos que eu estou analisando ou tentando classificar, né, se eles são relevantes. Então, podem ter atributos relevantes, podem ter atributos não relevantes, podem ter atributos relevantes, mas redundantes, ou seja, que não tem nenhuma informação nova em relação a outros atributos já existentes, né? Pode ter um monte de coisa, tá? E se, por exemplo, eu estou realizando uma tarefa de classificação, né, usando um vetor de atributos, eu posso olhar para a distribuição dos pontos, trabalhando cada atributo no eixo de coordenada, criando assim um espaço multidimensional. Tá? Então a gente sabe que se eu chegar numa situação como essa aqui à esquerda, então eu tenho um conjunto adequado de atributos, que a gente chama de atributos discriminantes das classes. Né? Por outro lado, se eu chegar numa situação parecida com essa aqui da direita, o meu conjunto de atributos não é adequado. E aí, por mais competente que seja o projeto do seu classificador, né, a performance dele tenderá a ser sofrível. Né? E aí não é um problema nem dos dados e nem da técnica. Tá? É um problema da capacidade discriminante dos atributos. Certo? Então, aqui eu tenho a lista de todas as representações que a gente já comentou e até grande parte dela nós já utilizamos aqui no curso. Né? Vetor de atributos binários, vetor de atributos inteiros, vetor de atributos em ponto flutuante, que são as três representações possíveis aí em computador. Né? Vetor de atributos com representação mista, ou seja, uma mistura dessas três anteriores. Né? Matriz de atributos, onde agora eu vou ter uma estrutura mais complexa que um vetor. Tá? A árvore, que é um tipo de grafo, um caminho único entre quaisquer pares de nós. Grafos mais gerais, que
não são necessariamente árvores, né? E outras estruturas até mais complexas, né? Então, hoje, dependendo da natureza do conhecimento que eu preciso representar, eu vou recorrer a estratégias, e aqui eu estou listando algumas delas, e lembrando que a representação pode não ser única. E quando ela não é única, cabe aquela pergunta, né? Qual é a representação mais interessante? Então, a representação mais interessante, já comentei na introdução aqui, né? Seria aquela que torna a representação do conhecimento mais parcimoniosa, usa menos memória, né? Torna a manipulação e a busca de um conhecimento específico mais eficiente. E aqui, como a gente está falando de busca, às vezes a gente está falando de representação para criar um espaço matemático de busca, né? Então, tem representações que deixam assim, a vizinhança mais adequada, né? Ou deixam a superfície de otimização menos acidentada, facilitando assim a aplicação de certos algoritmos aí, né? Por exemplo, os algoritmos evolutivos têm como princípio que os filhos gerados por certos progenitores tendem a herdar grande parte das propriedades dos pais, tá? E, portanto, são soluções próximas no espaço de busca. E a expectativa num algoritmo evolutivo é que a qualidade dessas soluções que são parecidas com as dos seus pais, né, tenha um fitness, né, uma qualidade também parecida, o que implica numa suavidade da superfície de fitness lá, tá? Eu chamei aqui de superfície de otimização. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Então, a performance de um algoritmo evolutivo, quando a superfície de fitness é muito acidentada, né, tende a sofrer degradação, ok? E, portanto, eu não sei a priori qual seria a melhor representação, até porque também os operadores associados a cada representação, se eles forem muito competentes, podem até tornar uma representação que não é aquela coisa, né, adequada para um problema, por causa dos operadores que vão manipular as soluções candidatas que estão posicionadas no espaço de busca de acordo com uma certa representação e não com outra, né? Bom, então é sabido que a representação adotada influi diretamente na definição do espaço de busca. Estou falando em termos mesmo de vizinhança topológica, né? Então, por exemplo, se todas as boas soluções estiverem numa única vizinhança ali, que seria uma região promissora, né? E se eu consigo detectar regiões promissoras com uma certa facilidade, pronto, já resolvi o problema, porque todas as boas soluções estão numa única região promissora. Por outro lado, eu posso adotar uma representação outra, em que as boas soluções, cada uma está numa região promissora desconexa, né? Tornando o problema multimodal. Ele não era para a representação 1 e passou a ser para a representação 2. Tá? Então, a adequação da representação depende de diversos fatores, incluindo interpretabilidade, parcimônia e facilidade de manipulação das soluções candidatas que estão ali representadas, certo? Então, por enquanto está bem genérico, mas vocês já aplicaram alguns aspectos aqui, né? E vão aplicar outros ainda até o final do curso. Por exemplo, quando executarem atividades envolvendo algoritmos evolutivos. Um princípio muito utilizado em inteligência artificial e também em muitos ramos aí da matemática é o chamado isomorfismo, né? Que literalmente significa forma igual, né? Então ela envolve representações estruturalmente equivalentes. A gente está vendo aqui dois grafos que em princípio não são equivalentes, mas se vocês olharem com atenção, vão perceber que em termos de forma ou da informação que eles carregam, né, de relacionamento entre os nós, eles são sim grafos equivalentes, portanto são isomorfos, né?
Quando a gente fala de conjuntos, né, de elementos, né, que podem ser finitos ou não, eu digo que dois conjuntos são isomórficos se a gente puder escrever uma função, né, conceber uma função matematicamente, né, que atribui cada elemento de um conjunto a um elemento único do outro conjunto, de modo que nenhum elemento de qualquer desses dois conjuntos, né, seja esquecido pela função. Então ela é bijetora também, né? Então, por que eu estou falando de isomorfismo aqui? Porque às vezes no espaço original o problema é bastante complicado, mas quando eu aplico uma função bijetora, que é um isomorfismo, eu posso alterar a relação de vizinhança entre as soluções candidatas do meu espaço de busca, tornando o meu problema muito mais simples de resolver. De novo, eu estou apresentando aqui uma informação abstrata, genérica, né? Mas é um alerta para que vocês desde já fiquem atentos a essa possibilidade de, ao se defrontar com um problema bastante desafiador, né, tentar verificar a possibilidade de projetar o espaço de busca usando uma função bijetora, né, para um outro espaço e verificar se ali o problema se torna mais simples ou mais tratável, né? Não é exatamente um isomorfismo que eu tenho aqui, mas mais para mostrar para vocês que ser mais simples, ser mais tratável é ter condições de explicitar o que de fato é relevante para o problema, né? Então vocês estão vendo aqui um problema de reconhecimento de padrões, onde tem muita informação apagada aqui, né? O que está representado nessa imagem? Eu tenho uma coleção de cacos aqui, de pedaços, né? No entanto, mesmo mantendo a mesma informação aqui em cinza, né, mas incluindo um detalhe adicional, que é agora colorindo o que foi apagado inicialmente, né, agora eu já consigo ler a palavra music. Eu espero que vocês também consigam, né? Então, esse isomorfismo, essas funções bijetoras, essas transformações, né, equivalentes, né, elas podem simplificar, tornar mais acessível a informação relevante que eu preciso. Tá? Então, eu usei essas duas figuras aqui só para fazer uma analogia com o conceito de isomorfismo. Certo? Continuando a tratar de representações de conhecimento e inteligência artificial, né? Claramente a gente tem os sistemas baseados em regras, que a gente viu agora no tópico 6, no tópico anterior do curso, né? E eu sei que a base do conhecimento é formada por regras e proposições e o processo de inferência é dedutivo. Então, já ficou claro lá que um sistema baseado em regras ele é muito interpretável, carrega uma quantidade, tem um custo-benefício muito interessante em termos de uso de memória e quantidade de informação que eu posso representar. Tá? Então é uma das estratégias de representação com melhor custo-benefício aí. Tá? Temos também árvores de busca e a gente vai falar mais de estratégias de busca, inclusive de busca em árvore, tá? No tópico 8, que é o próximo tópico do curso, mas aqui eu já deixo registrado, né, nessa consolidação de técnicas de representação, o que seria uma árvore de busca. Né? Então eu tenho que partir da raiz e chegar numa meta que vai estar numa folha. Tá? E cabe encontrar o caminho completo até a solução. Então eu tenho aí, em termos de jargões, né, a relação pai-filho, ou ancestral-descendente, ou progenitor-descendente. Né? Eu tenho os nós internos, as folhas, que são os nós terminais, e tenho as arestas, que me ajudam a definir os caminhos parciais e também o caminho completo. Ok? Nós já exploramos esse conceito de árvore de busca quando tratamos aquele criptograma ali atrás.
Outro conceito que nós falamos bastante, particularmente no tópico 3, do tópico 2 do curso, né? Eu não estou, estou olhando só para o PDF, deixa eu voltar aqui. Sim, o tópico 2, computação evolutiva, sempre me atrapalha, o tópico 2 ou 3, né? Então lá a gente falou da possibilidade de evoluir máquinas de estados finitos, né? Mas nós não trabalhamos tanto no curso com esse conceito. Ele é muito importante. Por exemplo, quando eu projeto um caixa eletrônico, vou desenvolver o software do caixa eletrônico, eu tenho que trabalhar de algum modo, né, com o conceito de máquina de estados finitos, porque tem a situação, né, insira o cartão, se o cartão for válido, eu sigo para um outro estado, se ele for inválido, eu sigo para um terceiro estado, tá? Então aqui é uma máquina de estado finito, um exemplo, né, que eu tenho 4 estados, um é o estado inicial, outro é o estado final, e eu tenho 2 estados intermediários, eu tenho 2 eventos possíveis que podem acontecer, evento 1 e evento 2. E a máquina de estados finitos está me mostrando como que é a dinâmica de transição de estados de acordo com a ocorrência dos eventos, certo? E eu posso ter problemas onde eu preciso encontrar a máquina de estado finito. E tem outros problemas onde eu conheço o processo de fluxo de informação, como por exemplo num caixa eletrônico, eu vou montar a máquina de estado finito que atende a funcionalidade esperada para aquela máquina. Tá? Também, em termos de representações em IA, eu tenho as redes semânticas, que são grafos relacionais, né? Onde as arestas aqui estabelecem as relações entre os nós, e eu posso carregar muitas informações nessa rede semântica e também explorar, caminhar por ela, simplificar, extrair propriedades topológicas e assim por diante. Por falar em propriedades topológicas, nós estamos vendo aqui no slide 33 uma representação computacional para um grafo direcionado, que é uma matriz binária. Não é a única representação possível, mas é uma representação bastante utilizada pela facilidade de manipulação e de aplicação de operadores de perturbação. Por exemplo, se eu estou atrás da topologia ótima de um grafo, né, eu estou atrás, portanto, de onde vai ser 1 e onde vai ser 0 nessa matriz, falando de um grafo direcionado. Tá? Então, veja, se eu uso essa representação binária, estou convertendo o problema de buscar a melhor topologia para o grafo direcionado para um problema de buscar os valores binários dos elementos dessa matriz esparsa aqui. Tá? Quer dizer, ela vai ser tão mais esparsa quanto menos arestas direcionadas eu tiver ali no grafo. Tá? Então, é uma representação bastante poderosa e muito adequada para computador digital. Né? Por falar em grafos, né, a gente vamos trabalhar, vamos ver aqui qual é o tópico do curso aqui, eu já falei, mas não coloquei, é o tópico 11, né? No tópico 11 do curso a gente vai tratar de redes complexas, né? Então aqui vocês estão vendo 3 exemplos de redes regulares. A conexão entre os nós segue uma regra bem clara, tá? Por isso que elas são chamadas de redes regulares, né? Temos as redes mundo pequeno, que eu estou ilustrando aqui no centro, essa configuração central, que eu posso construir uma rede mundo pequeno, né, em inglês small world, se eu partir de uma rede regular e fizer uma troca aleatória, ou conectar aleatoriamente 2 nós quaisquer dessa rede regular. Né? Ao proceder dessa forma, eu vou criar vínculos aleatórios e numa situação, por exemplo, de uma rede social que seriam improváveis, né? E aí eu reduzo o caminho médio no grafo entre quaisquer pares de nós. Somente com essa estratégia de
aleatorizar a conectividade de uma rede regular, né, eu reduzo muito o tamanho médio do número de nós que eu preciso percorrer para ir de um nó qualquer a qualquer outro nó do grafo, tá? Ok? Então, por isso que chama small world, quando mesmo havendo poucas arestas, mas se o caminho entre quaisquer pares de nós, o caminho médio, né, for composto por poucas arestas, é porque eu tenho uma estrutura de rede small world, tá? Quando eu aumento muito o número de conexões aleatórias, eu colapso para uma rede aleatória, né? Que não é small world e não é regular também. Então eu tenho aqui três topologias diferentes que eu posso caracterizar por alguns índices aí. Tá? A gente vai tratar isso no tópico 11 do curso. E finalmente, uma rede complexa, ela não é regular, ela é small world, mas é mais que isso. Né? Ela tem agrupamentos, ela tem hubs, e os nós em termos de grau de conectividade, né, obedecem uma lei de potência, ou seja, há muito poucos nós muito conectados, que a gente chama de hubs, e há muitos nós pouco conectados, tá? E aqui eu tenho uma rede social que é assim, eu estabeleço uma aresta entre pessoas de uma corporação que já trocaram e-mails, tá? E como a gente vê, é uma rede complexa e, portanto, ela não pode ser descrita em poucas palavras. E o que normalmente a gente faz, só antecipando algo fundamental lá do tópico 11, né? Não é tentar explicar essa rede, mas tentar extrair características topológicas que estão presentes nessa rede e em muitas outras redes da natureza, que nem tem a ver com questões humanas, por exemplo. Tá? Então, será que existe isso mesmo, por exemplo, tratando uma rede trófica de relações de quem se alimenta de quem aí na natureza, né? Ou uma rede metabólica, e essa rede aqui de, vamos chamar assim, de uma rede social, né? O que elas têm em comum? Se eu olho para esses três tipos de redes, eu não consigo vislumbrar assim visualmente nenhuma relação entre elas, mas é possível extrair índices que a gente vai aprender quais são, né, que podem mostrar equivalências topológicas entre redes bastante distintas. Tá? Bom, então, consolidando aqui os conceitos de abordagem bottom-up, top-down, que a gente já falou bastante nesse curso, particularmente no tópico 6 aí, né? Quando a gente falou da diferença entre um sistema especialista e uma árvore de decisão, por exemplo, né? Então a gente pode associar modelos bottom-up com modelos centrados em dados, que em inglês a gente chama de data-driven models, e modelos top-down como modelos baseados em conhecimento ou knowledge-based models, ok? Para cenários bottom-up, eu preciso de um espaço de busca, que é uma abstração matemática, né? Então, por exemplo, eu vou treinar uma rede neural a partir de dados. Então, eu tenho que definir a topologia da minha rede. E aí eu defini o meu espaço de busca, que é todos os mapeamentos de entrada e saída, e, portanto, todas as configurações de pesos para aquela topologia específica que eu já defini. Né? Então, ao definir a topologia de uma rede neural que vai ser treinada a partir de dados, né, eu estou definindo o espaço de hipóteses, que seriam os modelos alcançáveis, atingíveis por aquela arquitetura de rede neural. Tá? Mecanismos de avaliação, eu tenho que saber atribuir um grau de qualidade às soluções candidatas, que eu também posso chamar de uma nota, né? E uma máquina de busca, que é o processo iterativo que requer tomar decisão a cada iteração. Então, em que direção eu vou variar os pesos de uma rede neural, como avaliar a qualidade dessa rede neural. Então, a gente viu vários índices de performance ali. Tá? Então, eu tenho que
caracterizar matematicamente um espaço de busca, como avaliar elementos desse espaço de busca e como buscar, dentre todos esses elementos do espaço de busca, aquele que me satisfaz, ou a solução ótima, ou uma boa solução, caso a ótima não possa ser garantida. Em cenário top-down, eu tenho que necessariamente ser capaz de extrair conhecimento de algum especialista, seja entrevistando ou monitorando como ele controla um sistema, por exemplo. Ele não sabe descrever em palavras, né? Não adianta eu entrevistá-lo, mas se eu colocar aquele especialista em ação, ele vai controlar o sistema. Então, se eu monitorar como o especialista está agindo em cada situação, eu posso extrair conhecimento disso, né? E eu posso também decompor o problema e trabalhar com soluções de prateleira. Então aí vamos pegar um sistema especialista, que é um sistema baseado em regras. Cada regra é uma parte do conhecimento, vai passar a ser, né? E eu tenho assim, frameworks prontos aí para sintetizar sistemas baseados em regras, que eu posso estar chamando aqui dessas soluções de prateleira, né? Posso ter abordagens construtivas e de poda, que vai aos poucos incrementando o conhecimento, e se houver overfitting, por exemplo, eu posso ir aos poucos podando detalhes que estão comprometendo a generalização da solução, tá? E aqui também eu preciso de mecanismos de avaliação, obviamente, né? Por exemplo, se eu estou construindo uma solução, em que momento que eu paro de construir? Então eu tenho que saber se vale a pena continuar construindo, ou se não está adiantando mais e assim por diante, né? A escolha da abordagem, se é bottom-up ou top-down, né? É influenciada pela aplicação pretendida, pela disponibilidade de dados experimentais, claro, né? E pela disponibilidade de conhecimento a priori. Então, se eu tenho muito conhecimento a priori, eu vou privilegiar uma abordagem top-down. Se eu tenho muitos dados experimentais, eu vou privilegiar uma abordagem bottom-up, né? É claro que eu tenho que recorrer a níveis de simplificação para obter representações concisas, com bons custos-benefícios, quer dizer, não concisa demais e nem de menos, né? Concisa na medida certa, e isso vai depender de cada aplicação, né? E eu tenho que lembrar que a tratabilidade do problema pode requerer modelagem aproximada. Então, essa simplificação pode tornar o problema inexato, mas se for ainda uma boa aproximação, ok, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte, né? Se eu conheço um certo elenco de técnicas, né, que eu estou chamando aqui de modelos tratáveis, né, e o meu problema, que é esse M aqui, não é resolvível, né, não é solucionável pelas técnicas que eu domino, então eu posso trazer o problema gerando uma aproximação dele, que eu estou chamando aqui de M', e aí sim o M' é passível de solução pelos modelos tratáveis que eu domino, tá? Então a gente faz muito isso, eu já ilustrei aqui, por exemplo, controle de processos, né? As plantas geralmente são não lineares, mas a planta M, né? Mas eu normalmente linearizo a planta, gerando o modelo M', que é uma aproximação linear, né? E controlo, ou sintetizo o controlador em cima desse modelo linear, ok? Então, é um exemplo de onde eu aplico esse tipo de estratégia, tá? Então, aqui tem várias referências bibliográficas, no caso apenas 4, várias, comparado com o que eu geralmente apresento nas outras notas de aula, né, dezenas até centenas, aqui está bem pouco, tá? Mas eu gostaria de destacar particularmente o livro do Polya e do Mikhalevich, né, que tem praticamente o mesmo título, se fosse em inglês aqui, né? Polya é um matemático russo que escreveu esse livro tratando de várias heurísticas para resolver problemas manualmente na época. Veja, aqui está 1977, mas a primeira edição do livro de Polya é de 1945.
e depois ele lançou uma segunda edição em 1957, mas era a fase das estratégias de solução, das heurísticas de solução de problemas genéricos, né, manualmente, usando caneta e papel, por exemplo. Tá? E aí, com o advento da computação e com a manutenção da lei de Moore por décadas, né, eu passei a dispor de uma ferramenta mais poderosa que caneta e papel. Né? E então, Mikhalevich e Fogel escreveram esse livro no ano 2000, dizendo que, caracterizando esse livro como a versão do livro do Polya para os tempos da computação de alto desempenho. Né? Então, nesse livro de Mikhalevich e Fogel, vocês vão testemunhar várias heurísticas aí que podem resolver problemas usando o computador. Tá? E tem muito conteúdo desse livro aí que está presente nesse curso aqui de IA. Tá? Por exemplo, estratégias de busca, computação evolutiva, redes neurais artificiais, e aqui também se discute as formas de representar o problema, né? Enfim, é um livro para quem está envolvido com inteligência artificial, né? É um livro de fácil leitura e que traz um posicionamento muito interessante dessas estratégias genéricas para abordar um problema. Eles, inclusive, defendem que existem duas habilidades importantes para quem está interessado em técnicas aí de manipulação de dados e de manipulação de conhecimento em geral. Né? Dominar as técnicas, como elas funcionam e talvez até implementar corretamente, tá? E saber onde e quando usá-las. Tá? Então, entender o que é uma rede neural, como treinar uma rede neural e saber quando usar essa rede neural. Né? Entender como funciona o algoritmo evolutivo e os seus operadores, né? E saber decidir quando é a oportunidade, o momento de adotar esse tipo de solução, pelo menos como uma candidata. Né? Então é um livro que eu recomendo bastante a leitura. Existe uma boa parte dos capítulos dele já disponível abertamente aí em PDF na internet, né? E é uma leitura então recomendada. Então eu agradeço, termino por aqui, como eu disse, era uma consolidação mais breve do que a tradição aqui das videoaulas desse curso de IA, né? E agradeço a atenção de todos, convidando aqueles que ainda não se inscreveram no canal para que o façam, de modo a receber notificações de novas videoaulas que serão lançadas. Ok?